não importa as circunstâncias. Eu fico muito feliz de ver a Rafinha estar aqui na frente com tanta missão. E quantas coisas, né, Rafinha, que compartilhou, que a Rafinha passou e que Deus tem feito na vida dela é muito. Verdadeiramente ela pode cantar isso com autoridade. Te louvar a esse, não importa as circunstâncias. Irmãos, hoje eu estou assim, são muitas emoções. Quando eu espero aqui, tremendo, mas que eu vou fazer muito tempo que eu não disse aqui na Zona Sul, mas muitas emoções, né? Tiaguinho, me conheceu, me viu uma vez assim no Festival de Esperança e tal, e ela mandou uma mensagem para mim, eu estava lá no Jabaretão, e ela falou assim: irmão, nós estamos orando, querendo alguém para ministrar no encontro de mulheres, e ele, meu esposo, falou de você, e aí, como é que faz para você vir? Eu disse: não, eu não cobro nada não, eu vivo pela fé, mas quando eu estou morando aqui no sertão, né, eu queria que a senhora abençoasse a minha passagem de volta. Ah, então tá certo, vai ser no sábado e tal, né? Amém. E eu marquei com ela, sem minha mãe se perguntar, o Salomão, mas eu marquei com ela, né? Qualquer coisa, eu vou e volto, né? Vou na sexta-feira e volto no domingo de manhã para estar mexendo na Guaratã. E aí Deus fez muito mais do que aquilo que eu pensava. Eu fui, e aí conversei com o irmão Jairo compartilhou, o irmão Jairo falou assim: não, você pode vir, pode ficar no domingo, porque no domingo eu já irei estar lá. Mas tá bom. Eu vim, e preparei uma mensagem, ela falou que era encontro de mulheres, preparei uma mensagem para mulheres. Quando eu cheguei lá, a igreja estava cheia, né? Crianças, adolescentes, ancianos, jovens. Eu, Senhor, tenho que mudar essa mensagem, né? Quando eu ministrar a mensagem para mulheres, a igreja cheia de... E aí, quando o ministério de louvor cantava, eu fiquei sentada ali, comecei a folhear o meu caderno de mensagem, folhear. E aí tinha uma mensagem que é a primeira aqui no caderno, tem: curados para sonhar, as mulheres. Eu fiquei orando naquela coisa assim: muda no mundo, né? Muda no mundo. Aí quando foi no último louvor, né, o ministério de louvor, a mulher começou a ministrar, e aquilo que ela começou a falar, era o Espírito Santo confirmando a mensagem que eu ia ministrar, porque tinha tudo a ver. E ela cantou aquela canção, uma canção nova, né, que até as mulheres cantaram ali no dia do chá, no começo. Eu sempre amei essa mensagem. Foi eu mesmo, ministrei. E no final, chamei as pessoas para vir à frente, que eu tinha se sentido tocado, tá? Muitas mulheres vieram à frente, homens também, nós oramos ali. Foi um mover de Deus, né? E quando terminou, ela disse: aquela nós que temos um presente para te honrar. Eu disse: amém, glória a Deus. E ela chegou com essa colinha na Natura, com um perfume na Natura, desodorante e tal. Assim, uma glória de Deus que eu estava precisando. Ofertava uma missionária, mas aconteceu algumas coisas aí e tal, e nós oramos, nós decidimos que nós vamos estar te enviando uma oferta mensalmente. Deus é fiel, né? Deus é lindo. Para quem vinha só com passagem de volta, para pregar e voltar, o que Deus faz, né? Então, é louvar ao Senhor em toda e qualquer circunstância, porque Ele faz infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou nós pensamos. Amém? Vocês estão preparados para junto comigo aqui nessa mensagem? Amém? Quem quer receber de Deus, e diga amém. Amém. Glória a Deus, né? Eu dei glória a Deus porque a família da Sara veio hoje, porque senão não ia ter ninguém aqui. Aleluia, não é assim mesmo, a gente já sabe, o pastor não está presente, as pessoas faltam culto, né? Amém, mas deixe Deus ministrar no seu coração. Penetre no coração e gere mudança, né? Como o irmão orou aqui. E eu tenho aprendido que nós não mudamos, né? Quando nós recebemos elogios, quando nós recebemos um tapa nas costas, né? E tal, nós mudamos quando nós somos confrontados. Confrontados. E sempre que eu ministro aqui é uma palavra de confronto, né? Não sei porquê, mas Deus me usa assim. E a mensagem que eu quero ministrar para você hoje tem o tema: em vista no que é eterno. Quantos de vocês querem viver uma vida aqui na terra que realmente a sua vida assim vale a pena? Quantos de vocês querem ter sucesso na sua vida aqui na terra? Todos nós queremos, porque nós fomos criados para isso. Deus te criou para ter sucesso, Deus te criou para fazer sucesso.
ir para o céu. Há um propósito maior do que a salvação. Então, antes desse desejo nascer no nosso coração de ter uma vida de sucesso, que vale a pena, isso veio do coração de Deus. E Ele mostra isso na palavra. Meu irmão que está no telão, vamos acompanhar comigo, que eu costumo pregar em muito versículo. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 30, versículo 9. Nós vamos ver na palavra de Deus que Deus deseja sucesso para a nossa vida. Deus deseja êxito para a nossa vida. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 9, fala assim: então o Senhor teu Deus te fará o quê? Mais forte, 1, 2, 3. Prosperar grandemente todas, não é só em uma, em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais. E ele vai, né? Mas Deus quer fazer a nossa vida próspera. Assim como ele fala também lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Nele dia e noite. Olha o segredo aí na palavra, para a prosperidade, para o sucesso. Para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Olha o segredo na palavra. Não precisa nem você fazer esses cursos caríssimos de coach para você ter sucesso na sua vida. Desfrutar desse sucesso, para você desfrutar desse êxito na sua vida, você precisa ter visão de Deus. Você precisa ver a vida com a perspectiva de Deus. Para nós construirmos algo na nossa vida que seja significativo, nós precisamos olhar para o que é eterno. Nós precisamos fazer a nossa vida, construir a nossa vida de Deus em você, na sua vida, é que vai gerar sucesso, é que vai gerar uma satisfação na sua vida, mas não satisfação que passa, uma satisfação duradoura, e isso vai trazer recompensas. Quantos querem isso para a sua vida? Diga assim, amém? Amém, eu quero. Deus não quer somente que você tenha sucesso, mas Ele também quer te recompensar por isso, como fala lá em Salmo capítulo 37, versículo 18. Salmos 37, versículo 18. Vamos lá. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanece para sempre. Para sempre. Ele conhece os nossos dias, e a nossa herança, aquilo que Ele tem para nós, é para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que eu tenho pensado? Que muitas igrejas, nós estamos vivendo um tempo em que muitas igrejas têm enfatizado muito nessa vida de sucesso, nessa vida de prosperidade, né? E tal, e começa a pregar prosperidade, isso, aquilo, outro, mas nós temos interpretado o sucesso pela forma como o mundo vive, pela forma como a sociedade define o que é sucesso. Mas nós temos que ver o que é sucesso como Deus vê. Como Deus vê. Na nossa sociedade, no nosso tempo, sucesso ele é visto de uma forma que não é da forma como Deus vê. E muitos de nós temos essa compreensão errada do que é sucesso. E isso vai trazer para a nossa vida, muitas vezes vai resultar na nossa vida buscas erradas, decisões erradas. E eu quero falar para você hoje que um dia, esse grande dia vai chegar, quando todos nós vamos comparecer perante o juiz do universo. Esse dia está perto. Jesus Cristo. E Ele vai estar lá naquele trono, sendo juiz.
sua vida valer a pena, não apenas aqui e agora, mas por toda a eternidade. Amém? Quantos querem para a sua vida? Eu quero. Eu busco isso para mim. Sabe, quando a gente começa a estudar, irmão, sobre a eternidade, quando a gente começa a ler sobre isso, quando a gente começa a visualizar, imaginar o que é a eternidade, muitas vezes a gente não consegue entender. Como fala, vamos ler em João capítulo 36, versículo 26. Mas nós precisamos parar para tentar pensar, imaginar o que é a eternidade. O que é a eternidade? João capítulo 36, versículo 26. E aí eu fui olhar no dicionário. O que é eternidade? O que o dicionário fala para a gente? Ele fala que é uma característica, um atributo, uma qualidade do que não tem início ou fim. A nossa mente, ela não consegue compreender o que é eternidade, porque não tem. É algo que não tem começo nem fim, que precede qualquer determinação cronológica. Olha aí. João 36, versículo 26. A verdade é que nós não conseguimos compreender mentalmente, porque a eternidade, a nossa mente, ela é finita. Ela não consegue captar o que é eternidade. Amém, irmão? Vamos lá. João 36, não tem 26, então está errado, né? Sempre vamos lá, Eclesiastes 3:11. Vamos lá. Então a eternidade é algo que dura para sempre. Isso nós sabemos. Ela não tem fim, ela não acaba, né? Para nós entendermos melhor o que é eternidade, nós precisamos do nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus eterno. Não é verdade? É um Deus eterno, ele sempre existiu, ele sempre vai existir. Ele não teve começo, ele não tem fim. Ele é um Deus eterno. Então, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Então Deus colocou na nossa mente a ideia, né? A ideia. Vamos ver Salmo 90, capítulo 90, versículo 2. Então Deus é um Deus eterno. Ele não é limitado. Ele tem poder, conhecimento e sabedoria. Ele autoexiste. Ninguém criou Deus, ninguém formou Deus. Para sempre ele foi, para sempre ele é, para sempre ele será. Esse é o nosso Deus, é o chamado de Pai eterno. E fala, antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então tudo que se encontra em Deus é eterno. Tudo que está fora de Deus é temporal. Tudo que está fora de Deus sofre mudanças, mas o que se encontra em Deus não há mudanças, é eterno, é para sempre. Então não importa alguma coisa que seja tão forte, duradoura, uma nação, ou algo que você construiu, que você diz é para sempre, né? A gente lembra sempre da história do Titanic, né? Esse aqui, ou então aquela grande nação fortificada e tal. Tudo isso um dia passará. Um dia vai passar. Vai deixar de existir. A terra, o universo, tudo isso sofrerão mudanças, mas Deus não. Deus, ele é imutável. Aleluia. Ele é eterno. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 10, do 10 ao 12. Ele é eterno, ele não pode mentir. O que ele fala não pode ser quebrado. Não há variação na palavra de Deus. Não há mudanças. Vamos ver aí, fala aí. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E qual um manto os enrolarás, e como roupas se mudarão, mas tu és o mesmo, e os
seus anos não acabarão. Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus. Nós sabemos agora, temos a ideia do que é eternidade. Sabemos que o nosso Deus é eterno. E nós sabemos que nós chegaremos um dia diante dele, um trono, e haverá um julgamento. Haverá um julgamento. Já parou para pensar, né? Será que nós estamos edificando a nossa vida sobre o que é eterno? Sobre a palavra de Deus? Porque fala aí que tudo vai passar, mas a palavra permanecerá. Sobre o que você tem edificado a sua vida? Sobre os ensinos da sociedade, sobre as tradições, sobre as culturas, sobre o que você tem edificado a sua vida. Muitos estão abandonando uma vida de temor a Deus. Muitos estão começando a pensar, a agir, desconsiderando os princípios eternos da justiça de Deus. Muitos estão na sua mente reconhecendo que há um Deus, que há Jesus, aquele que morreu na cruz, que ressuscitou, mas na vida prática deles eles estão negando. Conhecem a palavra, leem a palavra, vêm na igreja, escutam sermões, anos e anos, mas continuam vivendo uma vida que não reflete, que não mostra, que não influencia, que não vive aquilo que Deus tem preparado para nós na palavra dele. E sabe o que faz com que nós não nos afastamos da presença de Deus? É o nosso temor, o temor de Deus no nosso coração, o temor do Senhor. Somente quando nós tememos a Deus, nós somos capazes de ouvir a palavra de vida eterna e de viver isso na nossa vida, na prática. Você fica assim, às vezes, você compartilhando, conversando. Eu tenho vivido nesses últimos anos assim, a minha vida muito centrada em Deus, muito buscando as coisas de Deus, sabe assim. E quando a gente começa a conversar com outras pessoas, às vezes a gente fica assim, até assustado, como que as pessoas acreditam muito em algo que é temporal, como se aquilo fosse uma verdade eterna. Coloca toda a sua força, tudo que tem, sabe? Às vezes acaba com a família por conta de um trabalho, né? Acaba com um casamento, às vezes não tem tempo para o filho, e as pessoas buscando e trabalhando em sucesso, querem dinheiro, e vai aquela loucura. E um dia tudo vai passar. Tudo vai passar. É impressionante como as pessoas estão se baseando, colocando a vida delas naquilo que não é eterno. E na verdade até muitos cristãos que conhecem a palavra, que fala acerca de Deus, da sua crença, não vivem uma vida de olho na eternidade. Quando eu era adolescente, jovem, assim, quando eu sou jovem, adolescência, assim, meus pais trabalhavam muito, eles tinham confecção, tinha um box lá no Beco da Poeira, e era muito trabalho, sabe? E era de noite, a gente tinha confecção em casa e tudo. E nessa época meu pai, né, trabalhava com a minha mãe, e eu vivia muito na igreja, né? Na igreja direta, a igreja do bairro, assim, pertinho, que a gente ia, voltava a pé, e eu era direto, e eu disse assim, Senhor, eu quero isso pra mim, a minha família toda, assim,
48. João, capítulo 12, versículo 48. Então quero que você pense que haverá um dia do julgamento. E esse dia, ele já foi dito muito antes. Muito antes ele já foi proclamado na palavra de Deus. Vamos ver, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. 49. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. Então 48 ele está falando aí que essa palavra nos julgará no último dia. Que palavra? Você não vai chegar diante de Jesus e dizer assim: ah, mas eu não sabia, né? Por que me avisaram isso? Por que me falaram disso? Não tem desculpas diante dele, não haverá desculpa, porque a palavra já está aqui nas suas mãos. Essa palavra nos julgará naquele grande dia. E aquele dia não vai trazer revelações novas. Não vai trazer, porque já está tudo aqui na palavra de Deus. Tudo já foi dito. Se você possui a palavra de Deus, ela que te guia, ela que vai te julgar no último dia. Ela é eterna, ela é definitiva. Aquilo que falou vai se cumprir. Ah, mas o pessoal fica pegando a palavra de Deus e fica interpretando de uma maneira: ah, mas não é bem assim não. Não, isso aqui a gente segue, né? Mas isso aqui não tem isso. Nós temos que viver o Evangelho todo, por completo. Por completo. Não haverá exceções, não haverá revisões, alterações. Não, a palavra já foi dita. E o julgamento feito naquele dia vai ser eterno. As decisões que nós tomamos nos julgará naquele grande dia. Muitos cristãos ficaram muito chocados. Muitos ficaram chocados no dia do julgamento. Muitos estão confundindo a misericórdia de Deus. Muitos estão apenas se baseando num Deus de amor, um Deus bonzinho. Não, ele é um Deus bom, um Deus de misericórdia, um Deus de graça. Mas o que eu leio na palavra, que o mesmo Deus de amor é o Deus de justiça. O mesmo Deus que é o leão, que é o cordeiro, é o leão. O mesmo Deus que ama, que cuida, é um Deus que é fogo consumidor. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Precisamos saber, precisamos entender. Nós precisamos buscar entender sobre o juízo de Deus, as verdades do juízo de Deus. E isso, quando nós temos esse entendimento, que vai nos impedir de construir uma vida somente baseada no que o mundo vive, no que o mundo busca. Jesus, quando ele pregou, quando ele estava nessa terra, lá no Evangelho, nos Evangelhos, quando você vai ler, você vai ver que Jesus ele falou muito mais sobre o inferno do que o céu. Por que será? Porque ele queria fazer medo do povo? Porque ele não tinha, né, pena do povo? Não! Porque ele era um Deus de compaixão. Ele amava as pessoas. Sabe? Quando imagina você agora diante de um abismo na sua frente e tem uma pessoa com os olhos vendados, ela está caminhando lá para aquele abismo. O que você vai fazer? Você vai deixar a pessoa cair nesse abismo? Ou você vai alertar a pessoa que existe um abismo lá, que ela não pode caminhar naquela direção? Muitas igrejas hoje não pregam mais sobre isso, não falam sobre a vinda de Jesus, não falam sobre a eternidade, não falam sobre juízo, não falam sobre o inferno. Mas nós precisamos falar, porque nós precisamos amar as pessoas. E quando eu amo uma pessoa, eu não quero que ela vá para o inferno. Quando nós começamos a entender sobre o juízo, quando nós começamos a entender sobre a punição eterna, o temor do Senhor é plantado no nosso coração.
quando eu era criança, assim, eu sempre tive um temor no meu coração. Eu sempre tinha respeito, honra aos meus pais. Eu não queria fazer nada de errado, porque eu sabia que aquilo ia desagradar os meus pais. Mesmo estando longe, mesmo estando em outro local. Eu olho para trás e disse: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque tu tem implantado o temor, Senhor, no meu coração. Quantas oportunidades eu não teria de desobedecer aos meus pais, desobedecer a Deus, de fazer algo errado? Quantos anos eu não passei fora? E eu comecei a agradecer a Deus: Senhor, obrigado, porque os meus pais me ensinaram o temor do Senhor, porque o Senhor colocou isso no meu coração. E eu vi a minha irmã mais velha, né, dando um trabalho para meu pai, na hora muito cedo, e o meu pai ia lá, ia no cinturão, e apanhava, né, e batia, e às vezes ela queria fazer as coisas erradas, me levava junto com ela para disfarçar, né, e tudo, e você Senhor. Então, assim, quantas coisas erradas eu já vi as minhas primas fazendo, e eu disse: Senhor, não quero isso para mim, eu quero viver uma vida de obediência, eu quero ter temor no meu coração. E o que nós aprendemos é que nós não podemos separar o temor do Senhor do juízo. Nós não podemos separar. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Comigo em voz alta, todo mundo junto, vocês não dormiram, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Temor do Senhor. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é ter medo de Deus? Não. Porque se eu tivesse medo de Deus, como que eu ia ter intimidade com Ele? Como eu posso ter intimidade com uma pessoa que eu tenho medo? Não posso, não dá. Quando a gente lê o versículo lá de Êxodo, capítulo 20, versículo 20, nós vamos ver que há uma diferença entre ter medo de Deus e temer a Deus. Quem tem medo de Deus tem algo a esconder. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu com eles? Eles se esconderam, eles ficaram com medo. Agora, quem teme a Deus tem medo de estar longe de Deus. Há uma diferença. Quando Moisés falou para o povo, ele falou: não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Quando ele falou, ele usou dois: não temais, não tenha medo, porque Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Temer a Deus é honrá-lo, é reverenciá-lo, é estimá-lo, é colocar Deus acima de qualquer coisa na sua vida, de qualquer pessoa na sua vida, acima do seu marido, acima do seu filho, acima da sua esposa, acima de qualquer pessoa. É reverenciá-lo, é honrá-lo. E o temor do Senhor é que nos impede de nós pecarmos. Como ele fala, e a fim de que não pequeis. É esse temor que nos impede de nos afastarmos do propósito de Deus, daquilo que Ele nos criou. Lá em Jeremias 32, vamos lá, Jeremias capítulo 32, versículo 38. Muitos dizem que amam Jesus, muitos conhecem Deus, sabem que existe Jesus, admiram Jesus, amam Jesus, mas isso não é o suficiente para te impedir de se afastar dele. Isso não é o suficiente para te impedir de viver uma vida de pecado, porque nós temos também que temer a Deus, amar a Deus e temer a Deus. As duas coisas que geram
temam. Para que me temam para sempre, para o seu bem e o bem dos seus filhos, depois deles, e farei com eles um pacto eterno de não me desviar de fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Se nós formos ver a história de Lúcifer, que viveu lá no céu com Deus, mas ele não temia a Deus. Ele foi afastado, ele não permaneceu para sempre na presença de Deus. Como que a gente pode despertar, né, essa nova geração, essa geração desse tempo que está vivendo uma vida para o hoje, vivendo para o dia de hoje? Como que a gente pode despertar essas pessoas sobre a eternidade? Que existe uma eternidade, como diz aquela frase lá do filme, né? O que você faz vai ecoar por toda a eternidade. O que você faz aqui? E nós precisamos falar para as pessoas que existe uma morada eterna. Nós precisamos sim compartilhar sobre céu, sobre inferno. Há uma morada eterna. Para onde que nós iremos? O inferno é um lugar de desespero. É um lugar onde não existe saída. Não existe saída. É um lugar onde o sofrimento é constante. Você já imaginou? Por toda a eternidade, um sofrimento constante. Às vezes nós passamos por um sofrimento na nossa vida, uma dor, uma coisa ruim, e passamos, às vezes, tão rápido aquela tribulação, aquela prova, e nós estamos reclamando, maldizendo, nós não conseguimos suportar tanta dor, tanto sofrimento. Imagine o que será no inferno. Vamos ver Mateus 25, 46. Mateus 25, 46. Irão eles para o castigo eterno, mas os justos, volta lá, mas os justos para a vida eterna. Assim como nós que recebemos Jesus, vivemos uma vida de santidade e obediência, iremos receber a vida eterna, aqueles que não vivem irão receber o castigo eterno. Mas o inferno ele não foi criado para o homem, ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Ele foi criado para o diabo, mas só que o diabo ele tem conseguido enganar as pessoas. Ele tem conseguido distorcer a mente das pessoas, e muitos delas cristãos que estão vivendo uma vida aqui nesse tempo, nessa terra, pensando que não vai haver mais uma vida após a morte, pensando que o lar deles é aqui. Nós temos que entender que o nosso lar não é aqui. Você está aqui de passagem. Nós somos extraterrestres, estamos aqui de passagem. Mas o diabo tem enganado muitos, e muitos têm ido para a punição eterna. Muitos têm ido para o inferno. Muitos até mesmo na sua própria família. Irmãos, eu não sei o que eu faria se eu não tivesse um pai ou uma mãe que não fosse crente. Eu acho que eu não ia parar de orar, de jejuar, de fazer algo até que eles se convertessem. Porque eu não consigo imaginar eu chegando lá diante de Deus no céu, e o meu pai ou minha mãe indo para o inferno. O sofrimento é eterno, não tem fim. Mas eu quero falar para você que se você tem vivido uma vida nessa terra com os seus olhos na eternidade, há uma recompensa, há uma herança, há um lugar preparado para nós lá no céu. Há um lugar que nós nem conseguimos imaginar, a morada, aquilo que Ele tem para nós. E que tudo que você tem passado aqui, né? Todo o seu sofrimento, toda a sua vida, por mais difícil que seja, um dia vai valer a pena.
Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Se tão somente você for motivado por aquilo que permanece, se você for motivado pela eternidade, fala aí. Quem dera. Imagine Deus olhando para o povo dele. Imagine Deus olhando agora para o Brasil, para a Zona Sul, para a sua vida. Imagine Deus agora falando: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fossem a eles e aos seus filhos para sempre. Guardar todo o mandamento em todo o tempo. Nós temos que obedecer à vontade de Deus, a tudo que está na palavra. Precisamos ler a palavra, precisamos estudar a palavra. Irmãos, precisamos amar a palavra. Quanta vergonha, quantos cristãos que nunca leram a Bíblia por completo. Como que nós dizemos que amamos a esse Deus e nós não lemos um testamento que Ele deixou para nós? Como que você vai saber qual é a herança que espera por você se você não lê o testamento? Ame a palavra, deseje, seja sedento por Deus, pelas coisas de Deus, deseje a verdade. Deseje a verdade. Não seja enganado facilmente pelos falsos mestres, pelos falsos profetas que irão surgir, que já surgiram. Estamos vivendo nos últimos dias. Quantos pastores, quantos líderes que estão pregando heresias e muitos têm caído no engano porque não conhecem a palavra. Que a Escritura, que a palavra de Deus seja um firme fundamento para a sua vida, para quando aquele grande dia chegar, você possa estar de pé diante dele, sem nada a temer. Para isso, eu desafio a você nessa noite: viva com os valores eternos em vista. Lembre, o seu lar não é aqui. Há uma pátria, há uma morada que Ele está preparando para nós. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Hebreus 11, 13. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é a Nova Jerusalém. E só chegarão lá os vencedores. E quem vence não é aquele que desiste no meio do caminho. Há uma corrida. Quem vence não é aquele que sai do caminho, que vai pegar no atalho e vai. Quem vence é aquele que chega até o final. Quem perseverar até o fim será salvo. E lembre-se que a nossa recompensa é infinitamente melhor do que essa vida tem para nos oferecer. Muito mais. Pense em uma coisa, algo assim que você quer muito nessa terra, algo assim valioso, caro, que você nem consegue pensar de tão caro que é. Pense aí. Lá no céu você vai ter muito mais que isso. As estrelas são a nossa herança, né? Pois José Rodrigues falava assim: eu não sei o que eu vou fazer com a estrela, mas eu quero. Irmãos, viva uma vida motivada pela eternidade. Michel de novo, pode subir. Não vive com seus olhos somente no aqui e agora. Não. Que os seus olhos estejam em Deus. Em Deus. Há uma recompensa para aqueles que obedecerão os princípios de Deus. Nós precisamos buscar êxito nessa vida. Nós precisamos buscar o sucesso nessa vida, mas não pelos padrões do mundo.
Precisamos buscar pelos padrões de Deus, os padrões do céu. Muitos podem olhar para a minha vida e dizer que eu sou um fracasso. Não é um fracasso, né? Pelos padrões do mundo, eu sou um fracasso. Mas pelos padrões do céu, eu me considero uma pessoa de sucesso. Fique de pé. Quantos querem a sua vida vale a pena? Quantos querem que a sua vida vale a pena não somente hoje, mas por toda a eternidade? Fique de pé, vamos cantar.